Deus. Os irmãos podem se assentar e abrir a palavra no livro de João, capítulo 14. Hoje a pregação vai ser em cima de um texto, que é um texto muito bonito, na minha opinião. É um texto que tem muitas músicas sobre esse texto, né? Muitos cantores cantam aqui esse texto de João, capítulo 14. Vou ler o texto, depois a gente vai discutir um pouquinho o contexto dele. No livro de João, no capítulo 14, versículo 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse é o texto base da pregação de hoje. Algumas versões, não sei qual versão que você tem aí na sua Bíblia, diz não se perturbe ou não deixe o seu coração aflito, né? Aqui eu estou utilizando a Almeida atualizada, se não me engano. Isso, Almeida Revista Atualizada. Na Nova Versão Transformadora diz não deixe o seu coração ficar aflito, né? Não se perturbe, e outras palavras sinônimas aqui. E aí você pensa, por que Jesus estava começando assim? A divisão de capítulos não foi escrito dessa forma, a divisão de capítulos veio muitos séculos depois. Então aqui no versículo 1, na verdade, é uma continuidade de algo que Jesus já estava falando com os seus discípulos. Então nós temos aqui um contexto, e Jesus estava falando uma série de coisas aos seus discípulos, ali aos apóstolos, e num determinado momento ele disse isso: não se perturbe o vosso coração, não permita que o seu coração se torne aflito. Crede em Deus, crede também em mim, né? Então vamos pensar um pouquinho antes os textos, né? Por que Jesus estava falando isso? Tem outros, nós temos 4 evangelhos e algumas histórias são narradas por mais de um evangelista. Aqui o apóstolo João fala desse texto, em outros evangelhos também tem outros textos, mas o momento em que Jesus está falando isso é um momento em que ele estava reunido com os discípulos na noite que foi traído, celebrando ali o jantar de Páscoa, conhecido também como a última ceia de Jesus, que ele nos ensinou a comermos do pão e bebermos do vinho como símbolo do corpo dele. Então foi um momento muito importante da história da igreja. É uma das últimas pregações, digamos, um dos últimos ensinamentos de Jesus antes da sua morte, um dos últimos momentos que ele estava ali em paz, em tranquilidade com os seus discípulos, com tempo de ensinar-lhes coisas importantes, né? Então esse momento, esse jantar, aquela noite, é uma das noites mais importantes da história. E ele, naquele momento, se deu o direito de ensinar aos seus discípulos: não deixem o seu coração aflito. Então, me parece que o coração dos discípulos estava aflito, né? Como o teu pode estar, talvez, hoje, como o seu pode estar nos últimos tempos. O que estava acontecendo com os discípulos aqui? Então, se você pegar os capítulos, principalmente o capítulo 12 e 13 de João, se você quiser ler em casa, nós não vamos ler agora, são capítulos longos. Nós vamos ler daqui a algumas semanas também eles, né? De acordo com a leitura, nós estamos no finalzinho do Evangelho de Lucas, então, dentro de uma semaninha, mais ou menos, a gente vai estar nesse texto. Esse texto do momento do jantar da Santa Ceia foi narrado em vários evangelhos, e aqui tem algumas das histórias, algumas das conversas, né? João era um discípulo muito próximo de Jesus, segundo a narrativa, ele estava ao lado dele, em quem ele recostava a sua cabeça no ombro do Senhor, então ele estava muito próximo, né? Outros evangelhos, como o de Lucas, ele não foi uma testemunha visual, ele colheu informações e escreveu o relato. Então, alguns relatos estão aqui, alguns relatos estão em outros livros. Mas, dentro desse relato, pegando vários textos dos vários evangelhos, a gente percebe que os discípulos tinham pelo menos 5 motivos para estarem muito aflitos agora. O primeiro deles é que eles estavam tristes pela iminente partida de Cristo. Cristo já tinha dito em alguns momentos, ao longo
do tempo que ele estava com os discípulos, mas mais precisamente aqui no capítulo 12, ele tinha predito novamente que ele iria partir. Então, aquele homem com quem os discípulos estavam, alguns há quase 3 anos, estavam ali aprendendo, eles já tinham compreendido que Jesus era o Messias, eles tinham compreendido que Jesus traria salvação, de certa forma, ainda o conhecimento deles ainda não estava completo, mas eles já tinham essa informação e, de repente, Jesus começa a dizer que vai morrer, que vai embora. Então, pensa, o seu mestre com quem você tem andado, que é a tua esperança, é a tua vida, disse que vai embora. Então, eles não tinham compreendido ainda a totalidade da missão de Cristo. Eles estavam tristes, né? Um segundo motivo, eles estavam envergonhados. Jesus tinha tacado umas verdades assim na cara deles, né? Há algumas semanas eu preguei sobre o texto em que João e Tiago estavam falando com Jesus e falando: então, Jesus, seguinte, lá na tua glória, quando você for rei, permita-me que nós assentemos um de cada lado, né? E Jesus olhou e deu uma lambada neles, né? Falou: isso não cabe a mim decidir, o Pai vai decidir. Mas Jesus tinha entendido que no coração deles eles tinham um desejo por grandeza humana. E aí Jesus ensinou-lhes que aquele que quer ser grande é aquele que serve. Nós discutimos isso algumas semanas atrás. E aí Jesus ainda mostrou como é ser humilde. Ele tirou a sua capa, pegou uma toalha, pôs na cintura e lavou os pés dos discípulos. Jesus, que era o mestre, mostrou: é assim que se faz, e é assim que funciona o meu reino. Aquele que é menor será maior no meu reino. Aquele que quer ter honra, que sirva, é o que ele disse. Então os discípulos estavam humilhados, envergonhados pela sua atitude de egoísmo e desejo por grandeza humana, né? Eles estavam com esse sentimento de humilhação. Todo mundo aqui já tomou uma bronca na vida. Normalmente nós tomamos várias. E deixa eu contar um negócio, filha. Quando você cresce, as broncas não acabam. Eu tomei várias broncas desse ano da minha chefe. Né? Algumas merecidas, outras nem tanto, mas umas em particular, outras em público, no meio da sala dos professores. Acontece. Quando a gente faz algo errado, faz parte da nossa liderança, faz parte da autoridade que está sobre nós, nos corrigir, em amor, com respeito, claro, mas não é gostoso, né? Não é, pelo menos o nosso coração humano não acha isso gostoso. Para aqueles que já têm um coração mais curado pelo Senhor, percebem que o momento de humilhação, o momento de exortação é também consolo, porque nos livra da morte, nos livra do pecado. Então, a palavra de repreensão nos é consolo. A palavra nos diz que seu cajado e a tua vara me consolam. A repreensão do Senhor é consolo para as nossas almas. Mas, no momento que a vara bate, ela dói. Mesmo que você ressignifica aquilo e fala: eu vou aprender, isso é bom para mim, mas está doendo na carne, né? Então, eles estavam com esse sentimento de humilhação também. O que mais que eles tinham aqui? Eles estavam perplexos porque 2, 3 capítulozinhos para trás, Jesus tinha falado que ele seria traído por um deles. Né? No Evangelho de João não está tão claro, mas em outro Evangelho ele deixa claro exatamente quem que é. É aquele a quem eu pegar esse pão e der para comer. Aí ele dá para Judas. Todo mundo: o quê? O Judas? Não sei se eles se surpreenderam tanto assim, eles se conheciam. Mas eles estavam perplexos. Como um de nós vai trair o mestre? Como assim? Vai entregá-lo, vai traí-lo? Eles estavam completamente perplexos. Uma outra coisa que estava no coração deles também, eles estavam vacilando na fé. Eles perguntaram: como o Messias pode ser traído? Espera aí, então eu tenho que rever tudo. Primeiro, então, o mestre, que ele é o Messias, eu entendi que ele é o Messias, Pedro tinha dito isso, mas o Messias viria para nos libertar. Lembra, a gente já tem discutido ultimamente, né? A gente discutiu, inclusive, na última escola bíblica, o pensamento da libertação humana que eles tinham na cabeça naquele tempo em Israel. Eles acreditavam que o Messias viria como um poder de guerra, um poder bélico, para livrá-los dos opressores humanos, né? De Roma naquele tempo. Então, Jesus veio,
E aí ele falou que é o Messias, que ele vai nos libertar do pecado. E aí ele diz que vai morrer, que ele foi traído. Como assim? Eles vacilavam na fé. Será que aquilo que eu acredito é realmente verdade? Eu acreditava que ele seria a minha salvação, mas ele vai morrer. Será? Até João Batista vacilou um tempo antes. Mandou os discípulos dele perguntarem para Jesus: é você aquele que havia de vir ou eu tenho que esperar outro? Porque eu esperava um cara que ia, né, juntar um exército com espada, e não é isso que eu estou vendo. Então eles estavam vacilando na fé, irmãos. Pensem, os apóstolos de Cristo, na noite em que ele foi traído, na noite em que ele deu grandes revelações, eles estavam titubeando na fé. O Pedro disse: jamais te negarei. Jesus falou: você vai me negar 3 vezes. Você vai dizer que não me conhece. Você vai me negar. Isso é vacilar na fé. O cara que disse que ia para a morte com Cristo, que puxou a espada e cortou a orelha do servo lá, é esse cara que negou depois. Então a fé deles estava estremecida, né? E por fim, eles estavam angustiados diante do que viria. Se Jesus falou que ia morrer, eu sei que ele está sendo perseguido, eu sei que querem matá-lo, eu sei que estão ameaçando ele, e eu sou discípulo do cara, e ele vai morrer. Depois vão vir para cima de mim, ué. Ou mesmo que não venham para cima de mim, o que vai ser da minha vida? Eu dediquei 3 anos da minha vida para essa causa. Eu dediquei a minha família, o meu tempo de família, o meu emprego, porque muitos deles eram pescadores e deixaram o seu ofício, deixaram a sua renda para trás para seguir a Jesus. E agora esse cara disse que vai morrer. O que vai ser de mim? Tanto que depois que Cristo morreu, alguns deles voltaram a pescar, voltaram para o seu ofício. Ah, foi um sonho, mas passou. Então, esse era o coração dos discípulos naquele momento. Será que o coração de alguém aqui está assim também? Será que você tem ficado triste com a distância com Cristo? Você está se sentindo distante do Senhor e está triste por isso? Né? Será que você está envergonhado porque você foi pego? Será que você está envergonhado por causa do teu pecado? Você olha para Cristo e fala: eu não tenho dignidade para olhar para Cristo. Estou aqui na igreja, eu estou ouvindo essa pregação virtualmente, mas eu tenho vergonha. Se ele mandar eu lá na frente, eu não vou não, porque eu não mereço, acho. Eu estou com vergonha. Quem aqui conhece esse sentimento de vergonha? Deus falou, Deus me deu promessas, mas quem sou eu para receber isso? Jesus falou que vai fazer eu ter... Me deu promessas, me deu coisas grandes na minha vida. Ele viu o que eu falei para minha filha ontem? Ele viu? Será que ele ouviu? Será que ele ouviu o pensamento do meu coração no trânsito vindo para cá? Será que ele viu aquele momento em que eu fui injusto? Em que eu tentei tomar vantagem? Agora ele me diz que me ama? Como assim? A gente fica quebrado. Deus mandou eu ir conquistar, mas eu não mereço isso. Será que eu devo ir? A gente titubeia. Será que alguém aqui está perplexo? Não, Jesus é o cara, maravilhoso. Estão fazendo coisas horríveis em nome de Jesus. A gente ouve pessoas falando dizem que estão falando em nome de Jesus, falando mentiras, roubando, matando, destruindo, manipulando pessoas em nome de Deus. A gente vê o nome de Jesus Cristo ser usado em vão, a honra de Cristo sendo traída todos os dias. E às vezes a gente fica perplexo, quando não é a gente que está traindo, claro, porque a gente é um tiquinho hipócrita também. A gente quer tirar o cisco do olho do irmão e não tira o tronco que está no nosso, às vezes, né? Mas o cisco no olho do irmão me incomoda, porque aquilo ali eu não faço. Então, aquilo ali é muito errado. Aquele irmão tem que se corrigir diante de Deus. Onde já se viu aquele negócio lá? Né? A gente fica perplexo e deixa a ira nos tomar. E aí a gente peca também pela ira. Será que estamos vacilando na fé? Será que nos falta fé para conquistar aquilo que Deus já liberou nos ares? Será que
que precisamos de mais fidelidade. A palavra fé, na verdade, o significado da palavra original no grego significa fidelidade. Fé é fidelidade. Eu creio em Deus, eu sou fiel a Deus. Eu creio nas promessas, então eu sou fiel às promessas que Ele me deu. Se Ele me deu, Ele vai cumprir, e eu vou fazer a minha parte para receber. Eu vou permanecer. Isso é fidelidade. Será que a gente está titubeando na nossa fidelidade também? E angustiado porque o que nos enfrenta na frente. Nós, às vezes, a ansiedade é o mal, o novo mal do século. Estamos presos no futuro, impedidos de viver o presente. Estamos sempre pensando no que vamos vestir, no que vamos comer, no que vamos ter, se vamos ter. O que será de mim? E se acontecer alguma coisa com a minha esposa? O que será de mim? Se acontecer algo com meu marido, o que será de mim? E se meu filho que Deus acabou de me dar, o que será de mim? E se eu não conseguir pagar aquela conta, como é que vai ser o mês que vem? E a gente às vezes fica paralisado pela ansiedade. Porque e se Cristo... junta tudo, né? Eu não sou merecedor, Cristo está partindo, e se Ele me abandonar, o que será de mim? Tudo isso, irmãos, também estava na cabeça daqueles apóstolos. Os homens que depois nos ensinaram o que é ser cristão, eles também estavam pensando isso naquela noite. A gente está acostumado a pensar na noite da Santa Ceia, né? O jantar de Páscoa como um jantar bonito, né? A gente fica na nossa cabeça aquela imagem que o Da Vinci pintou, aquela coisa bucólica, bonita, todo mundo comendo uma comidinha, passa o vinho aqui, meu irmão, vinho, um pedaço de pão, vamos partir o pão. Partiu o pão. Mas estava todo mundo ali, gente, tenso. Estava todo mundo ali angustiado. Aquele jantar não foi o jantar mais tranquilo da vida deles, com certeza. Estava todo mundo tenso. Horas depois, o próprio Cristo estava suando sangue de tanta tensão no Getsemane. Aquela noite foi uma noite tensa. Não foi uma noite fácil. E é esse o coração que os discípulos tinham, que os apóstolos tinham, que Jesus olhou e falou: para. Não se turbe o vosso coração. Crê em mim. Credes no Pai e crede também em mim. É isso que basta. Quando eu estava pensando nesse texto, eu fiquei pensando: Jesus, será que esse texto é o suficiente? Será que no meio de tanta atribulação, será que essa simples estratégia, crede em Deus e crede também em mim, é o suficiente? O meu coração pensou isso, irmão. Eu estava falando para minha esposa, acho que eu vou... Tem um texto depois também que fala alguma outra coisa. Acho que eu vou emendar 2 pregações em uma. Eu vou pegar outro texto aqui para complementar. Eu ia falar também do texto que Jesus promete o Consolador. Mas pelo horário, eu acho que não vai ser necessário. E o Senhor me faz crer também agora que sim, esse texto é suficiente. Esse texto é a simples resposta para todas as tribulações do nosso coração. Não deixe o seu coração ser aflito. Crê em Deus e crê também em mim. Jesus Cristo falou muitas coisas. E Ele enviou o Consolador para confirmar essas coisas no nosso coração e para nos guiar. Nós precisamos crer. Crer em Deus e também em mim, disse o Cristo. Crer em Deus, tudo que Deus tinha dito antes. E crer também em Jesus, porque Jesus é o cumprimento da palavra. Ele é o cumprimento do plano de redenção para Deus. Ele é o cumprimento da reconciliação de nós que éramos pecadores, afastados do Pai. Nos recusávamos a ver o Pai. Nós fugimos do Pai. O pecado nos deixa distante do Pai. E nós muitas vezes buscamos isso, pela vergonha, pela incredulidade. E o convite que Cristo fez aqui para os irmãos foi simples. Eu fico imaginando aquele caos na cabeça dos irmãos, dos discípulos, todo mundo ali com aquele coração angustiado, todo mundo nervoso. E, nossa, eu queria muito ver essa cena, de verdade.
naquele caos todo, eu creio que Jesus, apesar de toda a tensão também no coração dele, eu tenho certeza, eu tenho uma convicção de que Jesus estava assim. Tipo o Jesus do Da Vinci lá, assim, olhando para eles ali, todo mundo tão atribulado e fala, gente, não deixa o coração ficar aflito, não. Crê em mim, crê no Pai, crê em mim. É o suficiente. Não precisa disso tudo, não. É simples. Uma coisa que eu tenho visto, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que é simples. É o pecado que complica as coisas. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é simples. Ela é acessível. Ela é tão simples quanto esse versículo. Crê no Pai e crede também no Filho. Eu estou repetindo isso, parece que como se como se às vezes eu ainda não acreditasse que isso é simples o suficiente. Eu preciso repetir para ver se vocês entendem, ou para ver se eu entendo, para ver se eu recebo também essa palavra hoje. Porque nós somos humanos, assim como os discípulos eram. E em alguns momentos da nossa vida, nós ainda vamos nos atribular. Em outros momentos da vida, eu falo, essa é a vida dos adultos, né? Eu falo essa frase umas 5 vezes por semana também para os meus alunos. Bem-vindo ao mundo dos adultos. A gente tem desconfortos. As coisas às vezes falham, não acontecem como a gente esperava. A gente toma bronca, a gente titubeia. Mas lembre-se, irmão, lembre-se sempre que o Evangelho é simples. Você não precisa fazer grandes coisas, você não precisa rezar 30 coisas, você não precisa... É maravilhoso ler a Bíblia inteira, mas isso não é necessário para acessar a salvação. É que nós amamos a Cristo e nós queremos conhecê-lo cada vez mais. E a palavra é o meio para conhecê-lo, para entender qual é a conduta que Ele quer que nós tenhamos. Mas, de forma religiosa, ler a Bíblia todo ano não é necessário para acessar a salvação. Ser perfeito não é necessário para receber a salvação. Fazer certinho a lei, direitinho. Cumprir todos os mandamentos à risca. Ser forte, né? Isso não é necessário para receber a salvação. Tudo que é necessário para receber a salvação é simplesmente crer. Todas as outras coisas nos auxiliam na caminhada. Todas as outras coisas nos aproximam de Cristo e nos auxiliam a nos manter no foco de Cristo. Mas você não precisa disso para conhecer a Cristo. Muitas vezes as pessoas falam, não, quando eu conseguir vencer aquele vício, eu vou. Ou quando eu conseguir entender aquele texto lá, eu li a Bíblia e entender sozinho, aí eu vou estar pronto. Não, irmão. Você não precisa disso tudo. Você só precisa crer. Você só precisa vir até Cristo. Crê em Deus e crede também em Cristo. Isso é suficiente para você ser salvo. Reconheça que Ele é Deus e que o sacrifício dEle, o sangue que Ele verteu na cruz, é suficiente para te limpar e para te salvar. Todo o resto da caminhada, irmãos, é uma vida de caminhada com Deus. Todas as outras coisas Ele vai nos acrescentar. Todas as outras coisas Ele vai nos conduzir. Amém? Então, se o seu coração estava aflito no dia de hoje, se você estava nesse momento da sua vida, ou se você estiver amanhã, ou se na segunda-feira, que é o dia internacional do BO no trabalho, quando as coisas ficam difíceis, lembre que Cristo já tinha te dito para você não deixar o seu coração ser perturbado. Simplesmente confie nele. Amém? Se você precisar...